Olá, pessoal. Continuando aqui falando sobre o livro do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, publicado pela Paulinas em 2012. Tá? Vai seguir aqui falando uma revisão, uma linha geral do texto, né? Ele vai falar do livro do Apocalipse, ou livro da Revelação. Ele representa ainda outro gênero nos escritos cristãos do período pós-70. Enraizado em Ezequiel e Zacarias, esse livro é um exemplo de literatura apocalíptica, designação derivada de uma palavra grega que significa revelação. Vai falar que essa literatura era conhecida em Daniel, em 4 Esdras, em 2 Baruque. Esses dois aí teriam sido contemporâneos ao texto do Apocalipse. Então, é uma literatura que está presente ali no final do século I. Né? As composições cristãs, como vimos, foram escritas mais provavelmente entre os anos 50 e 150. Não só foram conservadas, mas também foram finalmente consideradas singularmente sagradas e autorizadas. Foram colocadas no mesmo nível das escrituras judaicas e consideradas um Novo Testamento. Bom, para serem consideradas sagradas em um Novo Testamento, em primeiro lugar, a origem apostólica era fundamental. O livro do Apocalipse, contendo as visões de um profeta chamado João, ganhou aceitação no Ocidente parcialmente porque se supunha tratar-se de João apóstolo. Quando Dionísio de Alexandria, por volta de 250, argumentou de forma perspicaz que o Apocalipse não poderia ter sido escrito pelo autor do quarto evangelho e das epístolas joaninas, a aceitação do livro diminuiu no Oriente. Hebreus teve um destino contrário. Embora mencionada em Roma por volta do fim do século I e início do século II, a carta aos Hebreus não foi incluída nas primeiras listas ocidentais dos escritos sagrados. Os cristãos orientais, porém, a partir do século II, pensavam que ela tivesse sido escrita por Paulo, uma atribuição que as igrejas ocidentais negavam por muito tempo, mas que teve um papel importante na inclusão de Hebreus no cânone. No final, no século IV, a Igreja Latina chegou a considerar Hebreus carta escrita por Paulo e canônica. A origem apostólica, contudo, não era um critério absoluto para a conservação nem para a aceitação. Cartas escritas por Paulo em seu nome ou para os coríntios e para a igreja de Laodiceia, como aparece em 4:4-16, não sobreviveram. O Evangelho de Pedro, ele era considerado por um tempo, ele foi desconsiderado por um bispo, o bispo de Serapião, por causa do seu conteúdo, sem discutir se provinha ou não de Pedro. Então não era só questão de ser apostólico. Tinha esse Evangelho de Pedro, que era atribuído a Pedro, mas o bispo de Serapião não aceitou por causa do conteúdo, que ele achava que era diferente da doutrina. Então não bastava ser supostamente de origem do apostólica, né? O próprio livro do Apocalipse, né, despertou inquietude em Dionísio de Alexandria, o qual examinou cuidadosamente a autoria do livro. Também rejeitou porque ele pregava a doutrina milenarista, né, que o Dionísio rejeitava. Esse foi um outro motivo também para ser rejeitado o Atos dos Apóstolos. Não somente a questão da autoria, né, questionou a de João, mas também a questão da doutrina. O nome Paulo
Aparecem 13 cartas do Novo Testamento endereçadas a comunidades distintas ou a indivíduos, escritas durante um período de aproximadamente 50 anos, ou mais, se as pastorais tiverem sido escritas depois do ano 100. Mesmo que se postule que o próprio Paulo e os outros 4 ou 5 escritores das cartas deuteropaulinas tenham conservado cópias, não se sabe como essas cópias teriam sido colecionadas. Algumas cartas parecem ter sido editadas depois de enviadas, e tal processo literário exigiria mais do que um intercâmbio comunitário. Uma hipótese razoável é que depois que os Atos foram escritos e a carreira de Paulo tornou-se amplamente conhecida, suas cartas foram sistematicamente reunidas. Os estudiosos têm atribuído a tal coleção a Onésimo, a Timóteo ou a uma escola paulina de escritores. Esse trabalho teria tido continuação depois da primeira geração pós-paulina. Apesar de escritores por volta de 100 e 120, como Inácio de Antioquia, um Clemente e dois Pedro, demonstrarem conhecimento de várias cartas paulinas, a primeira evidência clara a uma ampla coleção de cartas paulinas aparece somente com Policarpo e com Marcião. Marcião juntou 10 das cartas paulinas, mas não incluiu as pastorais. O bispo Papias, em cerca de 125, conhecia diversos evangelhos, mas antes de 150 não existe nenhum exemplo claro de mais de um evangelho sendo lido em uma determinada igreja com autorização para uso público. Com efeito, o uso de apenas um evangelho causava às vezes uma perturbadora exclusividade. Alguns judeus cristãos usavam um evangelho de composição própria, mas muitos preferiam Mateus, por causa da judaicidade. Presume-se que tenham feito isso para contrapor-se aos cristãos gentios, que faziam uso de outros escritos para defender a não observância da lei. Cedo apareceram comentários gnósticos de João, dado que tal evangelho poderia sustentar uma rejeição gnóstica do mundo. Start, a concentração em um único evangelho poderia ser usada eventualmente para dar suporte a uma teologia rejeitada por um número maior de cristãos. Em reação a tal exclusividade, a aceitação de mais de um evangelho tornou-se a praxe da grande igreja. Quatro evangelhos encontraram aceitação cada vez mais ampla depois de 150. Taciano tentou fazer uma conciliação entre os quatro, compondo o Diatesserão. Por sua vez, no Ocidente, e Orígenes, no Oriente, tiveram influência ao estabelecer a opinião de que Deus queria 4 evangelhos distintos para a igreja. Então, essa denominação, inclusive, de Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, ela começou a aparecer quando você começou a reunir os 4 no mesmo códice e distribuí-los. Aí, para identificar um a um, você começa, então, a fazer essa separação. Então, você veja que ele fala aqui no começo, que no começo não havia essa junção aí. Depois de um tempo se tentou juntar os 4, veio o Diatesserão, tentando harmonizar os 4, eliminando inconsistências, mas isso acabou não pegando. Apesar de ter sido o Diatesserão, foi considerado legítimo durante vários séculos pelas igrejas de língua siríaca, mas não pelas de língua grega e latina. O Diatesserão não pegou ali, pegou lá na Síria, que era de onde era o Taciano, né? A passagem da escrita em rolo para o livro ou códice, que ocorreu provavelmente na primeira metade do século II, possibilitou aos cristãos conservar juntos vários evangelhos, copiados um após o outro. Então é interessante como é que o papel dessa revolução tecnológica, né?
o Codex acabou favorecendo a presença de 4 evangelhos, né? Do que simplesmente escolher um dos 4 e adotar como padrão, né? Que o Codex permitia isso, você agregar vários livros, coisa que no rolo já era um pouco mais difícil, né? Então é isso. Muito obrigado, então.